Olá, Pedro Júnior, mais uma vez com vocês aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre açúcares. E eu lhe peço para que você tenha paciência, não vá desligando aí ou trocando de canal aqui no YouTube, porque eu quero dizer para você que o açúcar, ele é muito importante. Mas eu não estou falando do açúcar, sacarose, que a gente está acostumado a entender como açúcar não, tá? Eu estou falando sobre uma outra molécula muito importante para o seu corpo, tá? Depois da vinheta eu já volto com esse assunto. Antes de começar esse assunto, eu quero pedir para que você se inscreva no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo aqui que você pode estar clicando e se inscrevendo. E assim você vai receber todas as notificações de vídeos novos que a gente está lançando todos os dias. Coloque esse vídeo na sua playlist, nos seus favoritos, e indique esse vídeo para alguém que você acha que seja interessante ele saber sobre esse assunto. O assunto açúcares, ele é muito polêmico, tá? Já que nós temos vários e vários especialistas falando aí que o açúcar ele não é conveniente na dieta. E é verdade, ok? Só que existe um problema. A maioria das pessoas que estão começando agora nesse estilo de vida saudável, nesse estilo de vida inovador, low carb, cetogênico, paleolítico, a maioria dessas pessoas eles estão tomando assim uma raiva muito grande sobre açúcar e carboidratos. Muitos deles têm o açúcar e os carboidratos agora como o anticristo, como o inferno, como o demônio mesmo, tá? E eu quero explicar para você algo muito, mas muito interessante. Por isso eu lhe peço para que você fique ligadinho, preste atenção no que eu vou dizer para você, tá ok? Nós temos vários tipos de açúcares. Todos os carboidratos são açúcares, ok? Nós temos, por exemplo, o açúcar preferido do corpo para metabolizar e gerar energia, você sabe que é a glicose, tá ok? E depois nós temos a frutose e nós temos também a galactose. São os três açúcares mais comuns que entram na nossa corrente sanguínea. Você sabe que todos os carboidratos eles vão culminar nesses três que eu acabei de falar aqui, tá ok? O açúcar de mesa, chamado sacarose, o açúcar da cana, seja ele o açúcar branquinho, o açúcar mascavo, o demerara, o melaço ou a rapadura, tudo isso é sacarose, tá? Uma molécula de sacarose, ela tem dois açúcares, a frutose e a glicose. Quando isso é quebrado no nosso intestino delgado, isso vai entrar na corrente sanguínea como frutose e como glicose. Isso para sacarose, viu, gente? No caso da lactose, vai entrar para o nosso sistema galactose e também glicose. No caso dos amidos, gente, vai entrar para o nosso sistema glicose. Porque o amido nada mais é do que um polímero, ou seja, muitas moléculas de glicose conectadas uma à outra. Daí o seu intestino quebra isso e no final vai sobrar aí glicose para entrar para a sua corrente sanguínea. O problema maior com os açúcares não é que o açúcar é um vilão e um demônio, mas sim que nas últimas décadas nós estamos ingerindo cerca de 6, 7, 8, até 10 vezes mais açúcares do que há uns anos atrás, tá? Do que nas décadas anteriores. O consumo de açúcares e carboidratos cresceu absurdamente nas últimas décadas. Hoje, o que mais se come, o que mais faz parte da nossa alimentação é açúcar.
são os açúcares. Mas eu quero mostrar para você que há muitas décadas atrás, o pessoal ingeria os seus carboidratos com consciência, e carboidratos bons, não somente o açúcar de mesa, não somente, no caso aqui, o xarope de milho com alto teor de frutose que está em todo produto industrializado, não só isso, tá? Mas hoje em dia se ingere muito mais açúcares do que no passado. Por que eu disse que o açúcar é importante para o ser humano? O ser humano não pode viver sem açúcar. E quando eu estou falando de açúcar, não é o açúcar branco. Não é esse excesso exagerado de açúcar que a gente está acostumado. Eu estou falando de um açúcar especial, chamado pentose. A molécula da glicose, por exemplo, ela é 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e mais 6 átomos de oxigênio. Essa é a molécula da glicose. A molécula da pentose, ela é 5 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio e mais 5 átomos de oxigênio. Provavelmente você já deve ter ouvido falar no tal do DNA e também no tal do RNA, ok? O DNA é o nosso material genético. O DNA, ele significa Desoxyribonucleic Acid. E o RNA significa Ribonucleic Acid. Ou, em termos simples, desoxirribonucleico para o DNA e ribonucleico para o RNA. São os materiais genéticos que a gente tem dentro da célula, tá? Essa parte ribonucleico, o ribo, ele é um açúcar, ele é uma ribose. Provavelmente, talvez você já tenha ouvido falar da ribose. A ribose é esse açúcar que eu apresentei para você, com uma molécula aí com 5 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio e 5 átomos de oxigênio. Essa ribose, ela faz parte do RNA. E a desoxirribose, a ribose, faz parte do DNA. A diferença do RNA para o DNA é simplesmente que no DNA você tem uma molécula de oxigênio menos do que na ribose do RNA, tá ok? Bom, meio complicado, mas é isso daí. Você precisa desse açúcar, senão você não estaria vivo, porque você depende do seu material genético intracelular para ter vida. Isso aí é a vida, tá? Então você precisa de açúcar. A ribose é um açúcar. Agora, o interessante, pessoal, é que o seu corpo, ele é smart, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. The smart guy, ele é muito esperto. O que acontece? Se você não comer nem nada, zero carboidrato ou zero açúcar, qualquer coisa assim, o seu corpo, através do fígado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que nós chamamos de gliconeogênese. Ele vai produzir açúcar, glicose, a partir de outros macronutrientes. Ou seja, ele vai produzir a ribose a partir de outros macronutrientes, seja ele gordura, seja ele glicose, ou seja ele a proteína. O seu corpo, ele precisa, ele produz esse açúcar, porque senão não há como multiplicar as células, não há como você renovar as suas células sem esse material, tá ok? É muito interessante isso daí, porque ultimamente com todas as informações sobre carboidratos, sobre açúcares, sobre frutose, essa coisa toda, tem que, assim, deixado as pessoas apavoradas. Deixado as pessoas, assim, tendo o açúcar e tendo os carboidratos como vilões quase que demoníacos. Mas não é bem verdade, tá? A gente precisa
do tal do açúcar. É claro, gente, que isso daí é um bom senso, né? Se você comer muito açúcar, seja ele qual for, você vai ter problemas. Isso aí a gente tá careca de saber. Mas o que eu quero que você saiba é que você precisa do açúcar, principalmente na molécula chamada ribose. Você precisa da molécula ribose. Eu posso fazer uma dieta cetogênica e comer 0 carboidrato? Sim, o seu corpo vai providenciar a ribose e a glicose que você precisa através de proteína e gordura. Pronto, e acabou. Eu posso fazer uma dieta paleolítica comendo um pouco de carboidrato? Um pouco a mais de carboidrato que vai funcionar? Vai. O problema dos açúcares são os excessos. E se a pessoa já está magrinha, se a pessoa está com a saúde beleza, se a pessoa não precisa de cuidar ou resolver alguma doença ou emagrecer por questões de saúde, não tem problema você comer carboidratos bons, em baixas quantidades, não em altas quantidades. Isso não é um demônio, tá ok? Agora, para quem está cuidando da saúde, câncer, epilepsia, Alzheimer, emagrecer, aí sim você deve cortar radicalmente os seus carboidratos, os carboidratos da sua dieta, porque você vai tratar essa patologia, essas doenças de uma forma alimentar, digamos assim. Agora, não demonize os açúcares, porque de uma forma ou de outra, o seu corpo vai produzir glicose e vai produzir ribose, no caso do DNA e RNA. Agora, não fique com medo, porque o seu corpo vai produzir essas duas moléculas que eu acabei de dizer na quantidade necessária para o seu uso. Ele não vai produzir isso em excesso. Por exemplo, se você está comendo uma dieta com baixíssimo nível de carboidrato, ou se você está numa dieta low carb, o seu corpo ele vai produzir a glicose e a ribose de acordo com a necessidade dele. Ele é muito esperto, smart. Ele não vai produzir em excesso para arrebentar você. Isso não, tá? Então assim, ó, isso aqui foi mais um esclarecimento para você não ter essa ideia maluca de que os açúcares e os carboidratos são demônios. Não são. O problema é você saber adequar a quantidade de ingestão de todos eles no seu corpo, tá? Dependendo da sua situação, da situação que você precisa, tá ok? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não me interprete mal aí com a questão do açúcar. Preste atenção no que eu disse no vídeo e não venha falando asneira aqui embaixo nos comentários, ok? Então é isso aí.